tudo bom? Estamos iniciando aqui a nossa aula sobre Matriz DE, Matriz Design Educacional, no curso de professor EAD, né, aqui do Instituto Federal do Ceará, uma parceria do Campus Horizonte com o Centro de Referência em Educação à Distância, o CREAD, do IFCE. Quero dar as boas-vindas a vocês, né, nesse momento, nessa aula. Espero que vocês que sejam né, conteúdos úteis, relevantes para a jornada de vocês, né, dentro da modalidade à distância. E vou me apresentar aqui, já explico o que é essa matriz design educacional, certo? Mas me apresentando aqui para vocês, eu sou professora Iraci, sou integrante aqui do Centro de Referência em Educação à Distância, já trabalho há muitos anos com educação à distância, né? Não vou ler todo aqui esse resumo, né, do currículo, mas sou também professora aqui do Instituto Federal, né, na área de marketing, lá no campus Fortaleza, e quero dizer que é um prazer estar aqui, né, compartilhando essa experiência em educação à distância que a gente coleciona, né, durante esse tempo, né, de trabalho, de dedicação para essa modalidade, né, que a gente acredita tanto no poder transformador, né, nas oportunidades que ela abre, nas várias oportunidades que ela pode abrir, né? Junto comigo na idealização, na concepção, né, desse conteúdo aqui que a gente vai compartilhar com vocês, está também a Márcia, que é também aqui integrante do Centro de Referência em Educação à Distância e também praticamente ao mesmo tempo a gente vem trabalhando juntas, né, aqui, então esse conteúdo foi construído, né, a quatro mãos, e também a Márcia com muita experiência, né, nessa parte de educação à distância, colocou muito dessa colaboração, né, aqui nesse conteúdo. Ok? E aí, assim, sobre o que a gente vai conversar aqui nessa aula, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o planejamento, sobre o que é planejar, sobre a importância do planejamento na modalidade à distância, né? O planejar na EAD. Em seguida, nós vamos falar sobre a matriz design educacional, que é o tema central aqui da nossa aula, né? Então, o que é essa matriz? Para que ela serve? Qual é a utilidade dela? Por que precisa dela, né? Como ela é utilizada, né? Como esse documento ele é aplicado, né, no dia a dia dos cursos que tenham carga horária à distância. Depois a gente vai falar sobre as atividades e as ferramentas no ambiente virtual de aprendizagem, né? Isso tem relação direta com o planejamento, né? Com as atividades propostas. Então, a gente vai também falar sobre essas atividades e ferramentas, né? Que especificamente figuram, né? Aparecem na matriz DE. E, por fim, a gente vai fazer um sobrevoo ali, né? Vai dar um olhar, vai colocar um olhar sobre a matriz DE em si, o documento em si, né? Uma olhada sobre todas as seções. Ok? Então, esse é o percurso, né, que a gente vai fazer aqui nessa aula. E espero que seja realmente um momento de muito aprendizado para todos nós. Então, sobre o ato de planejar para a modalidade à distância, né? A gente sabe que o ato de planejar, de forma geral, ele está presente nas várias instâncias da vida, né? Especialmente porque ele eficientiza os processos, eficientiza os recursos, organiza, sistematiza, né, a forma como as coisas acontecem.
Na educação, a gente sabe que não é diferente, né? Independente da modalidade planejar, né? O planejamento docente, o planejamento mesmo pedagógico, institucional, ele é crucial para o bom andamento, né? Da aprendizagem, do ensino, da aprendizagem. Porém, na EAD, na modalidade à distância, quando envolve, né, atividades à distância, a importância do ato de planejar, ela é elevada ainda mais na sua relevância, né? Por quê? Porque a gente tem, né, uma necessidade de disponibilizar conteúdos em tempo hábil de forma escalonada para muitas pessoas, ao mesmo tempo que conta com a equipe multidisciplinar, que mais à frente a gente vai falar sobre essa equipe, né? E essa equipe multidisciplinar, que é de várias áreas, né, precisa estar bem informada e bem direcionada para o que precisa ser feito. E para isso, o planejamento é essencial, é crucial. Então, o ato de planejar ele é indispensável na modalidade à distância, né? Uma certa antecedência dos processos é indispensável na modalidade à distância. E aí, como eu já mencionei aqui, né, num cenário ideal, é claro que a gente sabe que existem as emergências, existem situações atípicas, mas no cenário ideal, né, esses planejamentos de oferta de cursos ou de disciplinas, eles devem passar fase a fase por essa equipe multidisciplinar, né, para que se garanta a qualidade pedagógica e linguística, né, do resultado, né, e dos conteúdos disponibilizados. Então, a este processo nós chamamos de fluxo de oferta de disciplinas à distância, né, disciplinas ou cursos à distância, certo? Quando acontece, né, de não se ter toda a equipe que a gente vai mencionar aqui, né, então quando essa equipe ela é mais reduzida, isso é totalmente possível, é comum, né, de acontecer, porque nem sempre as instituições elas estão 100% equipadas, né, com uma equipe especializada para trabalhar na modalidade, né, embora seja o ideal. Então, quando isso acontece, né, que não é possível submeter essa matriz de planejamento em todo o processo, no formato ideal, minimamente é necessário que haja, né, o acompanhamento de um responsável pela área pedagógica, especialmente nos casos em que os professores com pouca ou nenhuma experiência estejam envolvidos, né, assim, porque planejar para a modalidade à distância tem suas particularidades, se for comparar, né, com o presencial. Então, quando se tem um professor que está ali numa primeira experiência, numa experiência inicial, é necessário mais ainda esse acompanhamento, né, de alguém da área pedagógica com esse olhar para a modalidade à distância. E mesmo o professor com experiência, né, esse olhar desse responsável pela área pedagógica continua sendo necessário, porque muitas vezes, no mínimo, esse profissional vai direcionar o planejamento e as atividades, né, para a essência daquele curso, daquele programa, daquele projeto que está ali sendo proposto, né? Então vai estar atento muitas vezes a detalhe que o especialista em conteúdo não pode não perceber. Certo? Então, sempre muito importante que haja minimamente esse responsável pela área pedagógica com esse olhar diferenciado. Bem, aqui na tela vocês têm um trechinho só, assim, só mesmo a título de apresentação inicial, né, do que é essa matriz DE, né, do que é esse documento, né, que a gente está aqui falando, que é o tema da nossa aula, inclusive. Então, para registrar e socializar para a equipe as definições do planejamento desse curso ou disciplina, muitas instituições usam um documento equivalente a esse, que se chama de matriz educacional. Então, a matriz educacional nada mais é do que o planejamento, né, de forma registrada, de forma detalhada, né? E os detalhes que esse documento traz, eles são
importantes e relevantes para toda a equipe, né? A gente vai já ver quem são os elementos, né? Quem são as pessoas dessa equipe, mas ele resume, ele traz essas informações, né, em forma de registro, né? Então, essa é a matriz DE. Então, a gente pode dizer que planejar para EAD é muito importante e o resultado desse planejamento é um plano da disciplina do curso que se materializa numa matriz DE, numa matriz Design Educacional. Né? A matriz DE é o documento resultado desse planejamento, ela não é o planejamento em si, porque o planejamento é um processo, né? Mas ela é o documento que compila, né? O resultado desse planejamento, e é sobre ela que nós estamos falando aqui hoje, né? Sobre esse documento especificamente. Então, aqui, basicamente, né, explicando, né, que é esse documento para registro utilizado nas disciplinas do CREAD, nos cursos e disciplinas do CREAD e de outras instituições, e aí o professor vai detalhar esses elementos inerentes à disciplina ou ao curso, com dados gerais, informações acadêmicas, descrição das aulas, das atividades à distância e presenciais, os pesos de cada uma dessas atividades, a bibliografia que foi utilizada, traz os enunciados dessas atividades, porque aí na hora da postagem, né, no ambiente virtual, esse texto do enunciado já vai ser transportado ali para o sistema, para o ambiente virtual. Então, esse detalhamento, né, nos mínimos mesmo, nos mínimos detalhes mesmo, né, de como essa disciplina vai ser configurada e vai acontecer para o aluno. E aí vamos falar um pouco aqui desse fluxo de planejamento, né? Como é que a gente sabe que tem a matriz DE como documento, ok. Mas como acontece esse fluxo? Né? Como é que isso evolui dentro da equipe? Né? Então, esse fluxo de planejamento da oferta de cursos ou disciplinas à distância, ele faz com que a matriz DE realize esse percurso que passa por profissionais de várias áreas. O professor especialista, ou em alguns casos que se chama de professor formador, né? O DE, ou designer educacional, o revisor textual, o diagramador web ou administrador AVA, né? Então, esses aí são geralmente os integrantes principais, né, dessa equipe multidisciplinar, podendo haver, dependendo, né, da natureza da disciplina ou da oferta que vai ser ofertada ou do curso, podendo haver outros integrantes. Agora a gente vai entender o que cada um desses integrantes fazem nesse processo de planejamento, né? Quem são cada um deles? Começando pelo design educacional, que ele tem ele é esse responsável pelo olhar pedagógico, por esse olhar diferenciado, voltado para as particularidades da modalidade à distância, né? Então, se chama design educacional. A palavra design, a gente sabe que é desenho em inglês, né? E o design educacional, ele está atento a esse desenho pedagógico, né? A esse construto, né? A esse arranjo que se faz, né? Com os vários elementos até se tornar um desenho viável, né? Não só viável, como de qualidade para a jornada de aprendizagem do aluno. Né? Então, ele tem como missão orientar e auxiliar os docentes, né? Quanto a esse planejamento, elaboração e acompanhamento de cursos e componentes curriculares ofertados na modalidade à distância, né? Então, muitas vezes esse processo de planejamento começa com o designer educacional contatando o professor, dizendo, olha, professor, nós vamos ter essa disciplina rodando em tal período e nós precisamos já
iniciar o processo de planejamento, né? Então, ele vai explicar como cada curso tem suas particularidades, né? Cada disciplina, então ele vai explicar como isso vai se dar dentro ali dos parâmetros que foram definidos para o curso, junto à coordenação do projeto, à coordenação do curso, né? E aí ele vai solicitar ao professor que faça um planejamento dessa matriz DE, né? Que elabore as atividades, avaliações e os demais objetos de ensino de aprendizagem, né? Tá em destaque aí, né, no texto, essa primeira opção, porque é a que mais se relaciona com o que a gente está falando aqui da matriz DE, mas o DL também colabora na concepção do projeto pedagógico como um todo, né, dos cursos. Ele não fica necessariamente só ali na disciplina, mas ele tem uma participação global nesse planejamento do curso, do projeto pedagógico como um todo, né? E aí apoia, né, nessa produção e uso de tecnologias para EAD, nessa orientação que a gente está falando, na própria gestão de equipes. Aqui no CREAD a gente costuma dizer que o DE é o coração, né, desse processo, né, porque tudo passa pelo olhar pedagógico do design educacional, né? Então, como vocês veem, é realmente um integrante central nesse processo, né? Ele acaba fazendo essa gestão de equipes. Auxílio à estruturação desses materiais didáticos, a gente não vai falar nessa aula sobre materiais didáticos, vamos ter uma aula dedicada à elaboração, né, de materiais didáticos, mas o design educacional, ele também atua, né, nesse planejamento, nesse olhar pedagógico para o material didático voltado para a EAD. Né? Então, é uma outra missão dele. Além de auxiliar, né, nos guias de orientações para a modalidade e no próprio processo de avaliação, nas avaliações, né? E também, como já falei, né, mas contemplando aí o terceiro tópico, ele está no processo de analisar, planejar, acompanhar, quando for o caso, essa produção de materiais didáticos, bem como o uso das tecnologias para educação à distância, incluindo a gestão desse uso e da qualidade do material. Então, vocês veem, né, que são grandes responsabilidades, né, para esse design educacional, certo? O diagramador web, né, que muitas vezes é também o administrador AVA, pode ser a mesma pessoa, como podem ser pessoas distintas, mas assim, a gente já vai ver o fluxo aqui, né, do fluxograma, né, em forma de gráfico, e vocês vão perceber que depois que essa matriz passa por todo o processo, ao final ela precisa ser colocada lá no ambiente virtual, né? Então, como é que ela vai sair do papel ali, que pode ser no editor de texto, compartilhado ou não, e vai para o ambiente virtual? Precisa de alguém que conheça os trâmites, que conheça ali os bastidores de como funciona o ambiente virtual de aprendizagem, que no nosso caso aqui é o Moodle, né? E a gente tem uma videoaula também falando sobre isso, né, que vocês podem conferir, certo? Então, a gente precisa também, nessa equipe multidisciplinar, desse integrante que leia a matriz DE e entenda como ela vai se transportar para o ambiente virtual de aprendizagem, né? Para ficar um ambiente confortável, digamos assim, né? Ergonomicamente para o aluno. Então, essa postagem, essa configuração desses conteúdos no ambiente virtual, ela é feita por alguém que domine o ambiente virtual, domine esses processos, né? E isso pode ser feito tanto pelo diagramador web quanto pelo administrador AVA. Então, esse personagem, né, esse integrante, ele vai gerenciar o ambiente virtual no âmbito do campus, quanto à configuração das salas de aulas virtuais, né? Isso aí, principalmente o administrador AVA, tá, gente? Vai fazer um gerenciamento desses usuários, vai colaborar na postagem dos materiais didáticos, das avaliações, das atividades, emite, quando necessário, relatórios dos usuários ou de atividades que aconteceram no ambiente,
e também implementa e acompanha políticas de segurança na plataforma, né? Então, esse aí é essa principal função ali do administrador AVA, né? Tá aí combinado com o diagramador web, porque em alguns casos trata-se da mesma pessoa, né? Mas o diagramador web, ele já tem também uma missão dentro da produção de material didático, porque ele transforma o material didático, né, que está ali ainda em editor de texto, em aula web, em aula online. Então, ele também faz isso. Na hora da postagem no ambiente virtual, como ambos, tanto administrador AVA quanto diagramador web, entendem, né, do ambiente, do Moodle e das funcionalidades dele, então pode ser um dos dois na hora de postar, né? Então, além disso, prestar apoio aos usuários, bem como suporte técnico referente, né, esses equipamentos e programas computacionais, né, isso muito também o administrador AVA, e pesquisar, inserir e configurar novos recursos e tecnologias educacionais, né? Então, esses recursos computacionais, essas tecnologias educacionais, que a gente sabe que a todo instante estão surgindo novos, né? Está dentro da missão também do administrador AVA e do diagramador web identificar essas tendências e trazê-las, incorporá-las, né, ao curso, à disciplina, no nosso caso aqui é o CREAD, né, para melhoria mesmo, né, dos processos de aprendizagem, tá? Então, esse integrante, ele é de fundamental importância, né, na postagem a cereja do bolo, né, depois de todo o processo, é ele quem coloca para funcionar lá no ambiente virtual, né? Acontece, né, de alguns fluxos de oferta não, assim, de colocarem o próprio DE para fazer isso, ou o próprio professor, mas é interessante que haja essa figura, muitas vezes, até porque, assim, tanto para não sobrecarregar os papéis, para não sobrepor os papéis, e cada um poder se dedicar ali ao que faz, né, a sua expertise, quanto também pelo fato de que esse administrador AVA ou esse diagramador web, ele vai ter muito mais conhecimento e condição técnica para fazer a postagem do que os outros, né, envolvidos, certo? Então, falamos do design educacional, designer educacional, DE, ou esse responsável, né, pela área pedagógica. Falamos do diagramador web, ou administrador AVA, no sentido de que é quem faz a postagem. E a gente tem outros integrantes dessa equipe, né, que num cenário ideal é bom, é fundamental que estejam juntos, né? Um é o ilustrador ou pesquisador iconográfico e o outro é o revisor textual, né? O ilustrador ou pesquisador iconográfico, ele, como o nome já diz, ele vai desenvolver ilustrações, certo? E que ilustrações? Uma ilustração que seja necessária para uma atividade, uma ilustração que esteja prevista na explicação ali da introdução da aula, né? Então, ele pode desenvolver essas ilustrações, como ele também pode colaborar e fazer, na verdade, mais do que colaborar, mas ele mesmo ficar responsável pela pesquisa iconográfica de imagens e direitos autorais. É claro que esse ilustrador e pesquisador iconográfico, ele vai ter muito mais demanda na elaboração do material didático. Quando a gente for falar sobre isso, vocês vão entender o porquê. Porque no material didático acaba tendo mais demanda de imagens, de gráficos, né, de materiais diversos que são mencionados ali na argumentação do professor, do que nas próprias atividades, na oferta da disciplina. Mas acontece também na oferta da disciplina. Basta que o professor queira, por exemplo, utilizar, ele está fazendo ali um questionário, um quiz, e ele quer utilizar uma tirinha, e essa tirinha tem direitos autorais. Então, como isso vai se resolver? O ilustrador, o pesquisador iconográfico entra em ação aí, né? Porque ele tanto pode buscar as informações relativas a essas licenças
de uso, né, com relação àquela imagem, com relação àquela tirinha, e ver como viabilizar a autorização desse uso, como ele pode pesquisar alternativas equivalentes para que o professor, para que a proposta do professor continue execuível, né? Então, caso ele não possa usar o que o professor colocou a priori, né, o pesquisador iconográfico ele pode sugerir outras, né, alternativas outras que funcionem de igual, né, que tenham igual eficiência. E ainda a possibilidade de, se for, às vezes é a mesma pessoa, às vezes são pessoas diferentes, né, o ilustrador e o pesquisador iconográfico, geralmente é a mesma pessoa. Então, esse ilustrador ele pode ainda desenvolver a tirinha, né, de uma forma adaptada, não idêntica, claro, porque a gente continua tendo a questão dos direitos autorais envolvidos, e isso é muito importante, né, assim, quem trabalha com educação à distância precisa estar muito atento a isso, porque os cursos e as disciplinas são verdadeiras vitrines, né, então, sempre na educação é preciso ter esse cuidado, mas na EAD ainda mais, né. Então, esse é o papel aí do ilustrador, pesquisador iconográfico, né? Que ele é muito demandado na produção de material didático, mas na oferta do curso ou disciplina também, tá? E, por fim, o revisor textual, que é o responsável pela revisão textual, o nome já diz, daquele planejamento de oferta, né? Daquele planejamento ali, daquelas atividades propostas, dos textos que vão aparecer ali na sala de aula virtual, né? Então, ele, às vezes, revisa também roteiros, né, de videoaulas. Então, é o responsável pela revisão textual, gramatical e ortográfica desse material, né, desenvolvido. Então, a matriz DE, as atividades, as avaliações, é importante que passe por esse revisor, porque nem sempre o professor ou a própria equipe multidisciplinar, ela tem o traquejo, ela tem o conhecimento específico, técnico da escrita, né? E se é para alcançar um estágio de excelência, né, na oferta, ninguém quer disciplinas postadas com erros, né, gramaticais ou mesmo linguísticos, né? A gente sempre costuma falar de que a EAD ela pede uma linguagem que colabore para a aproximação e não que distancie, né? Então, junto com o design educacional, o revisor textual ele está atento a isso também, ao estilo da linguagem que está sendo utilizada, orienta o professor quanto a isso, então vai muito além de acentos e vírgulas, né, o trabalho do revisor textual. É de extrema importância, né, então são integrantes, assim, cruciais para a qualidade dessa oferta, né, o cenário ideal é que tenham todos esses integrantes para viabilizar. E aqui, pessoal, como eu vinha falando, a gente tem o fluxo, né, desse planejamento e dessa oferta de cursos e disciplinas, quando envolve carga horária à distância. Então, vocês veem aí na tela, né, que esse fluxo, ele começa, como eu falei, com o design educacional enviando documentos e uma orientação, solicitando o planejamento, né, ao professor que está ali encarregado daquela disciplina, daquela oferta, daquela disciplina, daquele curso. Então, o DE envia os documentos preliminares, né, inclusive a própria matriz DE em branco, para esse professor, com mais um monte de outras orientações. E aí esse professor, né, que às vezes é chamado professor formador em alguns projetos, em algumas iniciativas tem essa nomenclatura, né? Mas pode ser o professor... A gente chama de professor de forma geral, né? Que é o especialista em conteúdo. Então, esse professor, ele devolve a matriz preenchida para esse design educacional. Quando ele recebe a matriz em branco, o design educacional fala ali...
um prazo, eles entram em acordo, né, de um prazo para o professor fazer essa versão preliminar, essa primeira versão, que ele devolve para o design educacional. E aí começa-se um diálogo sobre esse planejamento, né? Muitas vezes a gente usa o recurso de inserir comentário, né? O design educacional, ele insere comentários ali de alguns trechos, de algumas coisas que ele vá sugerir ou mesmo corrigir, porque pode acontecer, acontece, né? Então, o design educacional ele vai puxando esses comentários e vai conversando com o professor ali na lateral do texto, no próprio corpo do arquivo, né? E aí inicia-se esse diálogo que a gente às vezes chama idas e vindas, né? Porque às vezes marca-se uma reunião, né, para dar essa olhada conjunta no planejamento. O formato é muito o que diz a forma como esse diálogo se inicia, se somente à distância ou se com o encontro, né, do professor com o design educacional, é muito da equipe, do prazo, né, que existe, porque nem sempre o prazo permite assim que se estenda muito esse diálogo, né? Mas a intenção é sempre a mesma, né, de afinar, né, esse processo ao máximo, né? Burilar. Quando o professor é mais experiente, né, esse processo muitas vezes ele se reduz. Quando o professor passou por uma capacitação, esse processo ele fica mais reduzido. Mas quando é um professor que é a primeira ou as primeiras vezes que está atuando ali, que às vezes nem tem tanta afinidade ou traqueja ali com a modalidade, né, pode ser que precise mesmo de várias intervenções. Então, enquanto tiver pendência, fica nesse diálogo entre professor e design educacional. Sanadas as pendências, né, quando tiver sem pendência, passa-se para o revisor. E aí o revisor vai fazer esse olhar na parte linguística do texto, na parte linguística do planejamento, e vai levar para o design educacional de volta. Né? Geralmente, aqui, pelo menos aqui no CREAD, passa-se tudo pelo design educacional, não vai direto para o professor. Então, o revisor dá um feedback também, muitas vezes utilizando esses comentários laterais que os editores de textos, né, os aplicativos e programas trazem, conversa ali com o design educacional sobre, quando é o caso, né, e faz também, utiliza um recurso dos editores de texto que é o modo revisão, né, porque aí como se fica ali taxado, marcadinho, as sugestões de texto, né? Sem necessariamente, a gente recomenda muito, muito mesmo que os integrantes da equipe multidisciplinar não alterem o texto do professor sem que o professor perceba que foi alterado, isso é óbvio, né? Então, assim, por mais que a equipe multidisciplinar seja muito preparada e muito experiente, mas o especialista de conteúdo é o professor e ele é sempre consultado, né? E principalmente, assim, essas podem ser, às vezes, em caráter de sugestão, às vezes de forte recomendação, né? A equipe multidisciplinar, às vezes, se manifesta no sentido de, olha, professor, isso aqui não pode ir dessa forma, a senhora precisa pensar uma outra forma de escrever isso daqui, ou de solicitar isso daqui, de propor isso daqui, e o professor traz, mas sempre nesse diálogo. É muito importante que haja esse diálogo. Então, o que acontece? Esse revisor, ele analisa essa matriz e, enquanto tiver pendência, fica nesse diálogo do revisor com o design educacional que leva para o professor ou professora, né, essas recomendações, que aí o professor vai dizer sim ou não, vai acatar ou não as sugestões. Se ele tiver dúvida, se forem questões, isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer de ele questionar ali aquela revisão textual e aí questionar algumas coisas, e aí, se necessário for, entra em contato direto com o revisor, ou marca uma reunião todo mundo, né? Se forem coisas assim muito gritantes, revisor textual, design educacional e professor especialista, né? Isso pode acontecer também. Não é muito comum, mas pode, certo?
Uma vez sanadas essas pendências linguísticas, né, e também as pedagógicas, que era da fase anterior, essa matriz ela segue para o diagramador web ou administrador AVA, né, que recebe esse texto em seu formato final para fazer a postagem lá no ambiente, né? Uma vez postada, por exemplo, se for uma disciplina que vai para 10 campi diferentes ou 10 polos diferentes, essa matriz ela é configurada numa disciplina modelo, que a gente chama, e essa disciplina modelo ela é replicada e sincronizada para os vários polos, né? Por isso que o processo passa todo antes de ir para o ambiente virtual, porque de nada vai adiantar o professor fazer direto, né, essa postagem e aí depois ter que fazer a mudança polo por polo, campus por campus, né? Se a disciplina for ofertada em 10 turmas e fazer essa mudança manualmente, não faz o menor sentido, né? A gente, como eu disse, a gente trabalha muitas vezes de forma escalonada. Então, os ajustes, eles precisam ser feitos no começo do processo para quando chegar no ambiente virtual de aprendizagem, essa replicação seja viável, né? Sem ter que fazer manualmente pequenas mudanças, né? E aí, por fim, finaliza-se o processo disponibilizando a disciplina para a turma, para o aluno, no ambiente virtual, certo? Então, esse é nosso fluxo, né, que a gente trabalha já há muitos anos, e não só nosso, mas em várias instituições se trabalha dessa forma, certo? E aí, a gente, conhecendo esse fluxo, a gente já viu aqui o conceito e a relevância da matriz DE como documento dentro desse processo de planejamento. A gente já viu aqui os integrantes dessa equipe multidisciplinar, como esses integrantes se interrelacionam, como o processo evolui, como o professor entra nessa equipe multidisciplinar, né, como o trabalho do professor é conduzido junto com essa equipe multidisciplinar. E vimos, né, todo esse fluxo até a disponibilização da disciplina. E agora a gente vai falar mais especificamente de como planejar, de como é esse planejamento, né? Vai aprofundar agora mesmo na parte técnica desse planejar, né? Sabendo qual o caminho, né, que esse planejamento percorre. Vamos agora entender como planejar, o que fazer, como eu faço, eu que sou professor há tantos anos, unicamente na modalidade presencial, o que eu tenho que fazer, como eu faço para planejar uma disciplina que vai acontecer na modalidade à distância, né? Então, a gente sabe que muitas definições precisam acontecer quando a gente vai planejar uma disciplina, ou uma aula, ou uma atividade. Cada uma dessas dimensões, né, dentro do planejamento, elas nos fazem pensar em elementos distintos, né? Então, quando eu vou pensar uma disciplina, que é mais amplo que uma aula, que por sua vez é mais amplo que uma atividade, né? A disciplina eu vou pensar nos conteúdos, né, que vão ser abordados, sempre ali em consonância com o plano de unidade didática, que no nosso caso, esse plano de unidade didática, que a gente chama de PUD, né, é esse plano que traz ali a ementa, o conteúdo programático, a carga horária da disciplina, né? Então, ao pensar a disciplina para a EAD, eu parto desse PUD, né? Ou elaboro esse PUD, né? Então, muitas vezes, o planejamento da disciplina é o próprio PUD. Porém, o PUD, ele traz esse planejamento de uma forma mais ampla, e eu, como professor ou professora, vou destrinchar, né, esmiuçar esse planejamento para a real oferta, né? Então, eu vou pensar os conteúdos, como eu vou trabalhar esses conteúdos ao longo da disciplina, eu vou pensar a questão das atividades, né? Então, como eu vou
aplicar esse conteúdo numa determinada atividade, né? Que recursos eu vou utilizar? Tudo isso são sessões que também estão lá previstas no nosso PUD, né? No nosso modelo de PUD. Mas, para a hora mesmo da oferta, esse planejamento precisa ser mais esmiuçado, né? Como a gente estava falando. Então, que recurso eu vou utilizar? E o fator tempo, né? Como é que eu vou dividir a carga horária? Tem carga horária presencial? Tem carga horária... como é que vai ser o tempo síncrono e o assíncrono? Como é que eu vou dividir essa carga horária? Como é que eu vou dividir os conteúdos dentro do tempo? Né? Então, isso aí é de fundamental importância nesse planejamento da disciplina como um todo. O professor precisa ter essa visão do todo, né? Não pode simplesmente começar a disciplina e ir levando de forma aleatória ou mesmo improvisada. Ele precisa ter ali aquele todo e como ele vai dispor da carga horária, do tempo que ele tem, né, para aquela disciplina ali, certo? Quando se trata de aula, né, o professor precisa estar atento à linguagem, né, e aos textos que ele está propondo, né? Quando a gente fala de linguagem, a forma como ele vai se direcionar para o aluno, porque na aula ele já se direciona para o aluno. A disciplina é um planejamento mais amplo. Já na aula ele já se direciona ao aluno, ele já trabalha o conteúdo, né, com o aluno, ele já conversa com o aluno sobre o conteúdo, né? Então, ele precisa estar atento de como ele vai utilizar essa linguagem, né? Como ele vai trabalhar essa linguagem, como ele vai se reportar a esse aluno. Para isso, ele precisa saber quem é esse aluno, né? O perfil desse aluno, que a linguagem ela muda, né, de acordo com o perfil desse aluno. Então, é uma das coisas que ele vai precisar planejar, pensar, estar atento a essa linguagem. A atividade ou as atividades daquela aula, né, ele vai precisar planejar. Então, se na disciplina ele tem uma noção genérica de quais são as atividades que ele vai fazer, na aula ele vai ter as atividades ali direcionadas, ele vai planejar as atividades de forma mais direcionada para aquele conteúdo, né? E os recursos que vão utilizar, que ele vai utilizar ali naquela aula, né? Esses recursos, né? Na hora que ele definir, isso vai aparecer lá na matriz DE, né? E a equipe vai aplicar aquilo ali dentro daquele espaço da aula no ambiente virtual. Então, são esses itens, esses elementos que ele vai precisar estar atento. E quando ele planeja uma atividade, que é algo mais específico ainda dentro da aula, além de pensar nessa ferramenta, né, nesses recursos que vão ser utilizados para viabilizar essa atividade, então, de nada adianta o professor passar uma atividade em que o aluno precise usar um programa específico, por exemplo, que esse programa, para realizar aquela atividade, que o aluno não tem acesso. Ou o professor pensa numa atividade que o recurso esteja disponível para todos, ou ele oferece uma alternativa para o aluno. Ele coloca um plano B, olha, aluno, se você não puder fazer isso aqui, se você não tiver tal equipamento, tal recurso, você faça dessa forma. Né? E aí ele viabiliza isso. Ou ele se certifique que toda a turma tem acesso àquele recurso, tem acesso àquela ferramenta, né? Ele é a instituição, né? Mas o professor, para poder colocar isso no planejamento, ele precisa ter essa informação, independente de como ela chegue, né? Então, ele precisa estar atento a isso. Além disso, os comandos ou enunciados, precisa ter muito cuidado, né? Muito zelo com essa escrita, com essa proposta. Esses comandos, eles precisam ser claros, eles precisam estar relacionados com o item seguinte, que são os critérios de avaliação, no sentido do professor saber que ele está dando ali um comando para o aluno e que aquilo ali vai estar contemplado nesse processo de avaliação, né? E ele precisa ser muito claro nesses enunciados, nesses comandos, para que o aluno entenda, né? Precisa tá muito claro o que o aluno tem que fazer ali naquela atividade,
E, por fim, os prazos, né? As atividades, elas precisam de prazos, precisam que esses prazos estejam claros para o aluno, né? Essa questão do prazo é em qualquer atividade, em qualquer planejamento, mas é um elemento que também precisa estar dentro desse planejamento, certo? Então, a gente tem esses elementos aí dentro dessas 3 dimensões que precisam ser contemplados pelo professor. Quando a gente está falando do curso como um todo, né, tem também mais elementos que precisam ser considerados no planejamento, né? Então, que tipo de curso é? Esse curso está em que nível? Está no nível de graduação? Está no nível técnico? É um curso de extensão? É uma especialização? Que tipo de curso é? Né? E como esse curso entra na vida do aluno, na vida acadêmica, no percurso escolar do aluno? Né? Então, isso precisa estar muito claro para o professor. Segundo, que o professor não é para ele conhecer só o plano de unidade didática da disciplina, ele não pode ter aquela visão recortada da disciplina. Ele precisa conhecer a matriz curricular, de preferência o projeto pedagógico do curso como um todo, né? Porque ele, professor, professora, e a disciplina são parte de uma engrenagem maior, né? E essa noção ela é muito importante, para que o professor não caia de paraquedas e saia propondo coisas que estão desconectadas do todo. Então, conhecer esse contexto, né? E aí, você, nesse fluxo, nesse ciclo aí, é esse estudo do contexto, né? Do curso, que é o contexto do curso, o tipo do curso, essa matriz curricular, o projeto como um todo, e o programa das demais disciplinas, né? Então, começa com esse estudo do contexto e eu vou ampliar, assim, o contexto vai além do curso em si, ali dentro da instituição, mas qual é o contexto desse curso no local ou nos locais onde ele está sendo ofertado? Né? Assim, qual é a importância desse curso para a formação do aluno, do aprendiz? Como é o mercado de trabalho ou o mercado em que o aluno vai se inserir na região onde ele está? Né? Porque existe uma intencionalidade por trás dessa aprendizagem. Então, o contexto é bem mais amplo do que a simples disciplina que o professor está trazendo. Quanto mais o professor estiver com essa clareza, melhor vai ser o planejamento dele, né? E aí ele vai poder fazer essa seleção e gestão das mídias, claro, sempre em parceria com o designer educacional, com toda a equipe pedagógica da instituição, né, para ele poder fazer essa seleção e essa gestão das mídias dentro das possibilidades ali. A gente sabe que no Brasil a gente tem muitos limitadores quanto a isso, ninguém pode querer dourar a pílula, tapar o sol com a peneira, a gente sabe que tem regiões até que o simples acesso à internet não é tão facilitado. E isso precisa ser considerado pela instituição, pelo professor, pela equipe multidisciplinar, né, na hora de selecionar e de gerir, né, fazer essa gestão de mídias. Então, isso precisa ser considerado e estar relacionado com esse estudo do contexto, né? Além disso, seleção dos instrumentos da avaliação da aprendizagem, né, vão ter estratégias de avaliação que vão funcionar em algumas disciplinas e em outras não. Vão ter estratégias de avaliação que vão ser eficazes num curso e em outras não, com um perfil de aluno e com outros não. Então, fazer essa seleção desses instrumentos, dessas estratégias de uma forma inteligente, né, de uma forma direcionada para aquele contexto ali. A definição vejam aí que todos esses elementos, eles fluem, né, eles têm sua raiz aí nesse estudo desse contexto, né? Então, como é que eu vou definir os objetivos do curso? Vai estar relacionado diretamente ao tipo do curso, à matriz curricular, ao contexto em que esse curso está inserido, né? Então, mas é preciso definir esses objetivos. Também a elaboração dessas estratégias pedagógicas, né? Assim como as estratégias de avaliação e os instrumentos que vão ser utilizados para avaliação da aprendizagem, o professor, com apoio dessa equipe pedagógica, precisa pensar nessas estratégias, não só de avaliação, mas de oferta desse conteúdo, né? De como entregar esse conteúdo para o aluno.
e a própria delimitação dos conteúdos. Né? A gente sabe que muitas vezes no planejamento da unidade didática vem itens de forma mais geral, né? Mas o professor ele faz um trabalho ali de colocar mais destaque em alguns conteúdos que naquele contexto vão fazer mais sentido e trabalhar aquilo ali de uma forma mais aprofundada do que um outro conteúdo que pode passar ali de forma mais transversal na disciplina, né? Então, ele vai fazer essa delimitação, inclusive com relação às fontes bibliográficas, né? Então, todos são elementos a considerar, né, nesse planejamento do curso, da disciplina. Um detalhe importante é que, assim, embora esteja parecendo que é um ciclo aí, né, que é sequencial, mas esses elementos, eles não necessariamente vão acontecer nessa sequência de forma linear, né? Eles se interrelacionam, certo?